Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Começamos mais um Desencaixa e hoje temos um convidado muito especial. Ele que é manauara, já andou por todo esse Brasil, sabe todas as áreas de marketing, varejo e principalmente TV. O Felipe! Muito obrigada por ter vindo aqui e ter esse papo com a gente. A gente tá muito ansioso para conversar e deixar o papo fluir, né, Carlos? É isso aí, quero começar te agradecendo também. A gente já se conhece há um tempo aí, tive a oportunidade de trabalhar com o Felipe. Então eu te agradecer aí a presença, vai ser um papo muito legal, com certeza. Eu que agradeço, né, o convite de vocês. É sempre bom estar junto de pessoas novas, né, passar um pouco do que a gente já andou vivenciando um pouquinho por aí. E que não é pouco. Mas já temos uma estrada aí na área da comunicação. E falando nessa estrada, eu quero entender como que um menino de Manaus veio parar em Santos. Eu quero entender toda essa jornada. Todo o rolê, né? Todo o rolê. Entender, tipo, quero fazer comunicação. Então, a gente tem que ir lá um pouquinho, né? Tô ansiosa pra saber. Na década de 90, assim, como você já sabe, Sim, né? Sou de Manaus, né? Então, assim, tipo, eu ficava olhando, assim, quando eu ia pro aeroporto, receber, deixar parente, eu ficava olhando, assim, aquelas... Que naquela época era muito forte o outdoor na minha cidade, né? Não, então eu olhava aquelas peças, assim, eu disse, nossa, e aquilo ficou na cabeça, né? E aí, quando eu saio do ensino médio, o que eu vou fazer, né? Então, eu tinha 3 opções, ou era comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, ou RP, né? E aí calhou que caí em publicidade e propaganda. E aí iniciei a faculdade na área de comunicação, né? Passei 4 anos, me formei, e aquela coisa, e aí? O que é que eu vou fazer, né? A dúvida que todo mundo tem, né? Então é aquela situação. Eu imaginava que, tipo, nossa, muito fácil para a área de publicidade, né? Só bater aqui na porta do cara, ele vai dar uma oportunidade. E não foi bem assim, né? Eu tive muita sorte por ter professores da área já com a gente lá. E aí eu pedi a oportunidade para ele. Eu disse, olha, eu tô quase me formando. Eu preciso de experiência, eu preciso entrar no mercado. Deixa eu ir lá para tua agência, não precisa me pagar. E realmente foi assim durante 6 meses. Só para ter a experiência de estar na área da comunicação e assim, consequentemente, decidir o que é que eu ia fazer. Seria tipo seu primeiro estágio. Foi um estágio voluntário, vamos dizer assim, né? Entendo. E aí, dentro da agência de publicidade que eu fui, eu entrei logo na área de mídia, que era uma área muito, vamos dizer assim, temerosa, né? Sim, pelo menos até hoje, pelo menos. Pelo menos Muito. da minha turma, muita gente diz, quero fazer publicidade porque eu sou criativo, vou fazer criação, vou criar peças maravilhosas. Mas, assim, não é só criação. Sim. Tem a parte numérica, chata. A criação é a pontinha do iceberg, É só um né? detalhe. E aí eu já fui entrando lá na área de mídia e fui ganhando meu espaço na agência do meu professor. A gerente de mídia, na época lá, ela começou a me demandar algumas coisas que acabou fazendo com que eu tomasse gosto pela área. E quando concluí a faculdade, eu já fiquei na área de mídia na agência do meu professor. Nossa. E aí foi quando eu entrei, de fato, no mercado da comunicação. E é uma loucura isso mesmo. É bem legal, eu adoro. Assim, esse trabalho, querendo ou não, é de mídia. Sim. E é um mundo totalmente diferente. A gente Exato. entra realmente na publicidade falando, nossa, você, um novo publicitário, ganhar um monte de Exato. canes, Não, fazer aquilo. E a grande questão é o seguinte, que pelo menos na época que eu estava na faculdade, gente, não é muito tempo assim, né? Só um tempinho, vai. As pessoas tinham a ideia de que a agência só se resumia à criação. Sim. Acho que não mudou muito. Hoje em dia ainda se fala um pouco de planejamento, de criação. Mas assim, a parte do planejamento da mídia, onde aplicar a verba do cliente, para que de repente ele tenha mais êxito naquela campanha. Então, assim, tipo, não era uma área muito... Sim. Era uma área um pouco cabulosa, vamos dizer assim, né? E essa área é super importante dentro da Bastante, agência, porque bastante. é onde a agência tira o dinheiro dela, querendo ou não, Exatamente. falando do jeito mais... Vamos dizer assim, é o que mantém um pouco a
É o que mantém a agência em pé. É o que mantém a agência. E tem que ser muito estratégico. Você sempre foi uma pessoa estratégica? Na verdade, eu me adaptei a essa realidade, né? Porque até então, como eu entrei muito jovem na agência, tinha aquela ideia de, nossa, quero pirar, quero criar. Disse, não, vamos criar, mas dentro de um limite, vamos dizer assim, né? Sim. Porque eu não posso passar do limite do coleguinha. Então, era sempre respeitando o limite de cada um para depois dizer assim, fulano tá passando por cima de mim, não sei o que vai lá. Que isso sempre gera isso em agência. Eu não sei se vocês têm essa vivência de agência, Não. mas pode ser, né, que vocês esbarrem nessa questão. E até puxando esse gancho de como manter uma agência em pé, das diferentes áreas aí, a gente viu que você foi proprietário de uma agência lá em Manaus também, a Zenith Publicidade. Olha, pesquisou, né? Não vou mentir, essa parte eu não estudei. Eu queria entender um pouco como é que funcionou, né, sair de um funcionário de uma agência para ter uma própria agência, como é que foi? Se eu não me engano... Quantos anos você teve essa sua agência? Eu acho que com 20... Você estudou essa parte? Vamos ver se ele sabe. Não, quantos anos ele tinha, eu não sei, mas ele teve por 7 anos. Ali, Nossa, né? 7 anos você teve uma agência? Conta mais pra gente. Basicamente, o que você está perguntando é como que você vai abrir sua agência, né? Sim. Eu cheguei a participar de uma semana de publicidade e propaganda lá em Manaus, que era para ser dá para dar uma palestra, alguma coisa assim do tipo. O tema era: terminei a faculdade, abro minha agência ou compro uma bicicleta? Então, assim, eu fui contar um pouco das dificuldades que eu tive para ter a minha agência e manter a minha agência, né? Então, assim, puxando esse gancho que você perguntou, como que eu abri a agência? Cara, foi por necessidade. Foi por necessidade porque, assim, eu cheguei num ponto lá na agência que eu estava do meu professor, cara, eu não vou crescer. Para onde que eu vou? Eu não posso tomar o lugar dele, eu não vou derrubar o dono da agência. Então, acabei saindo, falando com 2 ou 3 colegas de faculdade que também não sabiam o que fazer. É sempre assim que começa. Sempre assim. E como um desses meus amigos já tinha uma vivência de comunicação por ser de televisão, juntou a fome com a vontade de comer. Então, assim, eu cheguei com o projeto, tô pensando em fazer isso, vamos encarar? Ele falou só o que eu queria ouvir, bora. E a gente foi. E aí de lá eu consegui conquistar alguns clientes importantes, né? Citroën, Scania, Chevrolet, então assim, tudo local, tá? Não era nacional, tá? Sim. Se fosse nacional, ixi, a história era outra. Mas era toda a parte do norte ou só de Manaus? Não, só de Manaus. Só de Manaus. Mesmo assim, Manaus já Manaus grande. Uma capital, né? Grande, né? Concorrência pesada. Mas enfim, tava ganhando dinheiro, isso que importa. Sim, deu pra pagar as contas durante 7 anos, né? E aí depois disso eu comecei a migrar, porque assim, pelo fato de estar sendo conhecido de uma agência de publicidade, eu tinha contato com todos os veículos de comunicação, de TV, rádio, jornal, enfim, até internet que estava começando naquela época. E acabou que o meu nome foi ventilado em algumas produtoras que na época estavam realizando campanha eleitoral. Então foi uma outra forma de comunicação que eu tive que aprender. Trabalhar numa produtora de vídeo. Então lá eu dirigi documentário, comercial e principalmente 2 campanhas eleitorais. Então ali para mim foi campanha eleitoral é totalmente... uma virada total de chave, sendo que você não tem vida. Isso é verdade. Naquela época que eu participei, eram 6 ou 7 meses de campanha intensa. Hoje está um número bem reduzido, acho que só está 3 meses. Só 3. Sim. Né? Então, naquela época, eu passei Metade 7 meses, ano, metade do ano, trabalhando com campanha. E já foi logo pegando campanha de candidatos proporcionais, deputado estadual, federal e um senador. Fora fazer toda a coordenação dessa campanha, ainda tinha que montar os mapas de mídia que vão para a TV. Ou seja, eram 7 veículos de comunicação, só de TV, ainda tinha rádio, ainda tinha, enfim... Dava uns 10, 15... Nossa, muita coisa. Em resumo, você não dormia, então. Não dormia, e mas... era só você cuidando da mídia ou tinha alguém porque assim, dentro da produtora tinham 2 grupos. Porque a gente pegou um partido inteiro
Então a gente ficou eu fiquei com deputado estadual, federal e senador. E a outra turma cuidava da campanha só do governador. Sim. Ou seja, então eles tinham o trabalho deles e eu tinha o meu trabalho. E que E trabalho. que trabalho. Eu tinha somando essas três candidaturas, eu acho que eu tinha 27 pessoas para coordenar. Nossa. Porque essa que era coordena a produção. Ó, vamos fazer um vídeo que a gente só tem um tempo XY para E poder. normalmente é bem curto É também, muito né? curto, muito Tem que curto. pensar numa sacada pra grudar, ficar. Exatamente. E aí até pega a área criativa que Exato. você queria lá e começou a atuar. E aí foi quando eu comecei a ver as outras nuances da comunicação. Porque assim, a pessoa vê, o vídeo tá lá bonitinho, mas mal sabe que tem uma construção por trás daquilo, uma forma de fazer o candidato falar para que ele passe o recado dele, por mais que seja muito curto, Sim. ele tem que ser efetivo, então tem que ser o mais assertivo possível. Então, assim, foi uma mudança muito bacana para minha carreira. Então, ele deve ter visto meu LinkedIn, né? Eu também vi, tá? Não queria falar nada. Então lá eu pude resumir já todo a minha trajetória, que vai de agência de publicidade, produtora, produção de eventos, até chegar em televisão. Uma coisa que tu destacou no seu LinkedIn, e uma coisa que eu pude ver de perto é a tua interação com quem trabalha contigo, assim, a forma que você lida. Isso é muito legal. O Felipe, você tinha que ver, você ia adorar trabalhar com o Felipe. Tipo, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é muito sério no que ele faz. E eu admiro muito a ligação que ele tinha com toda a equipe de marketing, mas comercial também, que é onde eu tava, com todo mundo, essa interação era muito legal. Porque aquela coisa, Carlos, por onde eu passei, seja TV, agência de publicidade, produtora, eu sempre procurei ter um bom ambiente. Sim. Porque eu passo mais tempo com essas pessoas do que com a minha família. Hoje, Com certeza. hoje muito mais, porque eu tô sozinho em Santos. Então, Sim. o ambiente de trabalho tem que ser o mais leve, apesar de não ser possível. Imagina. E tu disse que esteve à frente, né, dessas 27 pessoas, assim, e hoje no seu trabalho de marketing na Record, que a gente vai poder falar mais daqui a pouco, mas você também tem uma liderança, né, na área do marketing. Então eu queria entender se você sempre teve essa característica de liderança, se é algo que tu sempre almejou, ou se é algo que você descobriu ali no meio do caminho e todo mundo começou a falar. Tipo, você sempre quis ter um posicionamento assim? Eu posso te confessar que isso foi aflorando com o passar do tempo, né? Eu tinha na agência de publicidade, eu e mais uma pessoa, então sempre tinha alguém trabalhando comigo, nunca trabalhando só, ninguém faz nada sozinho, né? Impossível, ainda mais nessa área. Exatamente. Então, assim, tipo, essa questão de hoje ter uma interação muito boa com o comercial, com os outros setores que tem lá, inclusive jornalismo também. Então, é uma coisa que eu aprendi a circular nesses locais, mas fazendo com que, tipo, eles me vejam como um ponto de suporte também. Sim. Né? Não é só de cobrança, né? Porque hoje eu dependo do comercial para estar colocando as ideias, para estar colocando os clientes que a gente tenta, que a gente capta para a TV, colocar no ar. E o jornalismo, assim, tipo, eu preciso desse conteúdo institucional. Então, vamos fazer uma boa relação, vamos construir projetos juntos. O Carlos sabe que era uma batalha diária, mas que dava certo no final. E tu passou por mais emissoras também e tal. Então. Eu queria entender, principalmente o que me chama a atenção, assim, você estava em Manaus, que é um polo enorme, né, de comunicação, e agora você está aqui na Baixada, que é perto de São Paulo, então é um outro polo gigante, mas com cultura, Como foi esse com circuito? cultura diferente. Qual a então, diferença que você notou? Até mesmo Assim? Muito isso é uma grande. boa, essa parte da regionalização, porque tem essa mudança brusca do norte pro sudeste. Exato. Você já foi pra centro-oeste, essas coisas, ou só ficou mais no norte e sudeste? De trabalho, só norte e sudeste. Aham. Né? E tenho pouco conhecimento com sul. Sim. Mas, assim, trabalhando, dando suporte para algumas Sim, pessoas, sim. né? Mas o que acontece? Eu, quando estava em Manaus, eu entrei na Record Manaus um mês depois que a emissora foi inaugurada. Nossa, pegou Então, ou seja, eu peguei aquele comecinho e tudo mais, aquela coisa, suporte da Record de São Paulo, tará, enfim. Só que, assim, o desejo de crescer, de se desafiar é muito grande. Com
certeza. E, assim, o que acontece? A minha saída de Manaus para São Paulo, estado, não São Paulo, capital, é em função de algumas, como é que eu posso dizer, algumas situações da vida que acabou Sim. me levando a isso, né? Então, eu saí de Manaus no período que Manaus estava assolada pela Covid-19 Nossa, 2020, Covid. 2021, vai. E lá foi um... E assim, quando eu vim para São Paulo, que eu conheci São José dos Campos, disse, nossa, eu me apaixonei pela cidade, quero vir para cá. É muito bonito São José São José mesmo. dos Campos e tem uma Record lá, né? Juntou o Aí útil ao agradável. cheguei e disse, olha, quero ir pra Record de São José dos Campos, me transfere, não dá, não sei o quê. Enfim, acabei pedindo demissão da Record Manaus, peguei Covid, fiquei lá naquele período da falta de oxigênio, passou isso tudo, graças a Deus, e em abril de 21 eu mudei para São José dos Campos. Mas assim, sem perspectiva nenhuma de O que eu vou fazer agora? É, Você chegou... é aquela coisa, cheguei na cidade, quero conhecer, quero me instalar, quero dar um tempo pra minha cabeça. Precisava, né? Precisava. Mas assim, o que eu aproveitei e fiz? Eu fui conhecer o mercado de comunicação de São José dos Campos. Conheci a Band, já conheci a Record em função do meu chefe naquela época, ser meu chefe atual. Então eu acabei vindo visitar ele aqui. Aham. E conheci o SBT. E fora as agências de publicidade que eu também conheci lá. E, vamos dizer assim, surpresa do destino, em julho de 21, que foi o ano que eu saí de lá, eu começo a trabalhar na Band Vale, no Grupo Band Vale, que é uma emissora própria do Grupo Bandeirantes no Vale do Paraíba, que atende rádio, TV, portal de internet. Nossa, Ou seja, eu saí de uma emissora de capital, que só cuidava de da Manaus, capital. e fui cuidar de um grupo de comunicação que tinha TV, rádio e internet. Do Vale inteiro também. Do Vale inteiro, do Vale do Paraíba até sul de Minas, sul fluminense. Nossa, muita cidade, muito Exato. lugar. E aí, Uma assim, loucura, sabe? né? Aquela coisa, ai meu Deus, e agora? Foi outra mudança de Total. chave. Você falou daquela questão de ver as diferenças. De fato, encontrei muita diferença. E também algumas resistências, né? Porque é aquela coisa, você tem que estar provando o seu valor o tempo todo, Sim. né? Então, assim, tipo, eu já vinha de uma bagagem de publicidade, de agência agência de publicidade, produtora de vídeo, centro de convenções e shopping, e chego pra cá e disse, cara, eles não me conhecem, eu vou ter que Se provar de novo, Vou né? ter que Mostrar. me provar. E eu fiquei lá durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas sem perder o contato com a Record. Sempre tinha lá. Sério? Porque assim, o meu objetivo quando eu cheguei em São José dos Campos era ficar na Record. Com certeza. Né? Se não te querem, você vai procurando. Exato. Mas é aquela coisa, eu acho que nada acontece por acaso. Sim. O meu atual chefe disse, fica aí, dá um tempo aí. E quando tiver oportunidade eu vou te trazer. Mas assim, me trouxe. Mas eu Sim. queria ficar em São José. Sim. Porque eu já estava com a minha vida toda organizada lá. E aí me chega o convite, disse, olha, você vai voltar pra Record, mas Baixada Santista. Aí eu disse, pô, legal, massa. Top também. Né? E assim, minha mudança pra cá foi a toque de caixa. Nossa, Menos de uma imagina. semana eu tive Já que mudar tava pra cá. cá. E faz quanto tempo que você tá aqui em Santos? 2 anos. 2 anos. Na verdade, eu cheguei na Praia Grande, morei 3 meses na Praia Grande, depois eu mudei pra cá. Até melhor, né? Porque fica mais É como eu falei, como foi a toque de caixa, eu não tinha O que nada era, aqui. vamos, Eu não tá tinha indo. nada aqui, eu só tinha Sim. o meu carro, as minhas coisas e eu Isso preciso foi. de um lugar pra morar. E aí acabei conseguindo um apartamento na Praia Grande, emprestado, e fui pra lá e ficava Praia Grande e Santos, Sim. até que mudei de vez pra Santos. Nesses últimos anos, a gente ouve muito de saúde mental. Sim, E eu percebo que você é uma pessoa que teve, pelo menos, que ter uma boa saúde mental Bastante. pra todos os percalços da vida, que a gente sabe que não é um trabalho fácil e a vida por si só não é fácil. A gente vive cheio de provas e expiações, vamos dizer assim, né? E eu queria que você comentasse isso um pouco, como é que você faz pra tá aqui bem, porque você é um cara que passa isso, de estar sorridente, de estar feliz. apesar que tá um caos ali pode do lado. Lá dentro Porque da cabeça é sempre assim, 24 horas por dia ele é assim, de verdade. ele é super de boa Super mesmo? assim. Olha,
Carlos é Eu testemunha. não ia conseguir, eu acho que no primeiro surto eu já ia chorar, ia no meu banheiro começar a chorar. A gente surta, Surta, Carlos. surta um pouco. O Carlos escutava meus surtos, mas tudo bem. Se não tem como surtar, aí Mas é aquela coisa, a gente fala de saúde mental, eu tenho muito que agradecer a todo mundo que está próximo de mim. Então, assim, tipo, eu tenho uma rede de amigos, assim, que me ajuda a aguentar o tranco. E, consequentemente, no trabalho também. Mas é uma coisa que, às vezes, quando eu saio da TV, o Carlos é testemunha disso. Disse, ó, não me liguem, só me liguem se alguém estiver morrendo, porque, ó, desliguei minha chavinha, preciso me reconectar comigo mesmo. E é isso que eu faço. nossa, você consegue desligar essa Consigo, chavinha? consigo. Menino, parece Aprendi impossível. com muito custo, mas aprendi. Nossa, eu tô trabalhando e aí eu fico o final de semana pensando, eu sonho com trabalho. Às vezes eu até fico pensando, Eu será era que eu sou assim, workaholic? eu era Eu me assim. sinto um pouco workaholic. Mas no assim, fundo. tipo, é claro que a gente dá importância para aquilo que tem que Sim. ser dado. Mas assim, tipo, se isso daqui não for de extrema urgência, Pra quê, né? O mundo não vai acabar. exato. Não vai... E outra, ninguém resolve nada sábado e domingo. É verdade. seria o ideal. Né? Ninguém resolve. Mas assim, por exemplo, no meu caso, que dependo de terceiros, eu não consigo resolver Sim. sábado e domingo. Sim. Se dependesse só de mim, tudo bem. Mas é aquela coisa, a gente acaba aprendendo. Então, o fato de ter uma construção na minha carreira de comunicação, que começou lá do menino pedindo oportunidade até chegar onde eu cheguei, então a gente vai tomando umas porradas na vida, claro, Sim. como todo mundo tem que tomar, mas a gente aprende algumas lições. E hoje, saúde mental, desligar minha chavinha Mudou tudo. totalmente. E ainda sobre saúde mental, uma coisa que a gente repara é que tu teve, ao longo da carreira, vários desafios diferentes, assim. Exato. Tanto de mudança de área, quanto de sair da minha tua zona de conforto, Total. né? Que é onde você morava, onde provavelmente está a maior parte da sua família. Tanto mudança de área, de mídia para TV, para propaganda política, né? Para política. Você fez shopping também, Shopping né? Você foi também. empresário também, que você Também. tinha agência. Então eu queria saber, assim, dentre todos esses desafios, qual o momento que você mais se sentiu pressionado e a gente vê que você superou todos os desafios? Qual foi o mais difícil até hoje, assim, entre todos esses desafios? Olha, eu vou te ser bem sincero, se eu tivesse que fazer elencar isso, eu acho que a parte mais complicada que eu tive foi logo no início. Porque assim, você não tem experiência, você é cobrado, você precisa dar resultado e aquela coisa. Além da cobrança que o mercado, o trabalho te proporciona, você tem a sua cobrança. Sim, com Né? certeza. Então eu me cobrava muito para E dar. até maior. Exato. Mas a partir do momento que você vai passando, criando uma certa casca, você já sabe como tem que proceder. Mas assim, momentos difíceis. A minha mudança para São José dos Campos foi complicada, porque realmente não tinha ninguém lá. E aquela situação. Eu tinha que me provar bom. Então, eu era conhecido no mercado de Manaus, muito conhecido, tanto por veículos como agência, e mudo para São José dos Campos, para um lugar que não tem absolutamente ninguém que me conhece, né? Então, é aquela coisa, eu me cobrei mais ainda para não ser o melhor, porque eu acho que assim, tipo, a gente tem que entregar um pouquinho mais além do que a gente pode. Sim, com certeza. E quando eu vim para Baixada, como a gente atua hoje, Baixada Santista e Vale do Paraíba, eu tenho metade dessa região que me conhece e metade que está me conhecendo. Então, Então, é mais um desafio. É um desafio que aos poucos a gente vai quebrando essa barreira, né? Infelizmente, a gente está chegando no final já. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Pra fechar assim, Ai, nesse meu climinha, eu queria que você falasse pro Felipe, você hoje em dia, pro Felipe lá do início, um recado pra ele, uma mensagem, um conselho, qualquer coisa. Se reconecta aí com o Felipinho. Então, eu digo uma única palavra: não desista. Persista, insista. Porque a gente só consegue as coisas com muita insistência e resiliência. Então, esse é o recado. Ai, Felipe, muito obrigada. Foi muito bom conhecer essa história,
um pouco de você e ver isso, porque é normal, todo mundo passa por isso, a Sim. gente mesmo passa por isso. Pra gente ouvir de alguém como você que tá num patamar alto na carreira e que tem muito a conquistar ainda, pra gente que tá começando é inspirador e com certeza é uma mensagem que tanto a gente que tá aqui contigo quanto quem tá ouvindo com certeza vai levar em consideração e vai lembrar do que você tá falando aqui, porque todos nós também queremos chegar num patamar alto. Isso tudo que tu falou de cobrança é algo que eu tenho muito comigo, ela também com certeza Eu tem via também. isso. Então, foi importante mesmo, satisfação total te receber aqui. Mas eu que agradeço o convite, eu me coloco à disposição de vocês, né? Quem estiver assistindo, que precisar de alguma coisa. Nem que seja para bater um papo, trocar uma ideia, Sim. porque eu não sou o dono da verdade, eu tenho as minhas experiências, você tem as de vocês, mas eu acredito que trocando uma ideia a gente consegue estabelecer algum tipo de elo, alguma coisa assim, e todo mundo acaba aprendendo. Eu estou numa posição que já passei por algumas coisas, mas eu estou sempre aprendendo. Então, vocês que são mais jovens, vocês têm algo para acrescentar para mim, eu tenho a acrescentar para vocês e a vida é essa troca de Com experiência. certeza. E tá tudo certo, vamos que vamos. O mercado precisa de jovens inspiradores que queiram fazer, que busquem sempre estar fazendo algo para levar não só para sua bolha, mas para furar um pouco essa bolha, Sim. né? Então, eu acredito que vocês podem contar comigo pro que precisar. Muito, muito obrigada. Obrigado E mesmo, é isso, a sucesso. gente vai ficando por aqui. Eu e o Carlos agradecemos muito por vocês terem escutado e até o próximo Desencaixa.